Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina Infraestrutura para Sistemas de Software. Olá a todos. Dando sequência ao assunto sobre computação em nuvem, na aula de hoje, nós vamos explorar um pouco mais os modelos de serviço de computação em nuvem, os quais a gente discutiu brevemente na aula anterior. Tá? Júlio César Estrela, professor. A tela é dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo do professor à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula: Modelos de serviços em computação em nuvem. No segundo slide, o título: Roteiro e os tópicos: Introdução, características principais, visão estrutural, fornecedores no ecossistema de computação em nuvem. Então, a ideia aqui é discutir como que foi o surgimento, desses modelos, como que houve a maturação, para chegar a uma certa diagramação em relação ao SaaS, que é SaaS, que é PaaS, que é IaaS, que isso é muito importante, tá? Então, houve uma construção sobre essa diagramação, até que se houvesse um padrão de fato sobre se nós levarmos em consideração algumas camadas, até que ponto, de que ponto a ponto é SaaS, nessa camada, de que ponto a ponto é IaaS, de que ponto a ponto é PaaS. Então, nós vamos apresentar algumas características principais acerca desses modelos, uma visão estrutural, que acho que é objeto de discussão desta aula, e os fornecedores, que fazem parte do ecossistema de computação em nuvem atualmente. Novo slide com o título Introdução e os tópicos. A computação na nuvem vem ganhando cada vez mais espaço entre empresas de todos os setores. Há vantagens para alavancar os negócios. As soluções se dividem em 3 principais categorias: IaaS, infraestrutura como serviço; PaaS, plataforma como serviço; SaaS, software como serviço. Bom, então é notório, que a computação em nuvem vem ganhando, enfim, já ganhou muito espaço entre as empresas de praticamente todos os setores da economia, não é incomum de grandes a pequenas empresas, migrarem suas aplicações para a nuvem, embora haja a necessidade de um mapeamento, para mapear essa solução da ambiente local para a nuvem, muitas vezes há necessidade de reescrita, muitas vezes não é necessário. Aí é interessante, comentar um pouco sobre o que nós vamos falar também durante esta disciplina, que são serviços web, web services, que permitem que aplicações legadas possam ser transformadas em serviços, sem muitas dificuldades, Então, com a ideia de uma interface padronizada, que a troca de mensagem entre essas aplicações que foram escritas em linguagens de programação diferentes, executando sistemas operacionais diferentes, possam conversar entre si, estando elas ou não em uma grande nuvem computacional. E é uma grande vantagem de se utilizar a computação em nuvem para alavancar os negócios. Então, por exemplo, a escala de vendas de um grande portal de vendas de produtos na web é gigantesca. Então, pode-se atingir diversos públicos, customizar a venda de produtos, se aproveitando de toda a infraestrutura computacional disponível. Bom, como a gente já comentou, e vamos explorar um pouco mais aqui, as soluções, os modelos de serviços envolvem o IaaS, PaaS e o SaaS. Tá? Novo slide com o título Introdução e os tópicos. IaaS, PaaS e SaaS são modelos de serviços oferecidos na nuvem, tornando-se populares pela sua disponibilização em plataformas das gigantes da tecnologia, como Google, Microsoft e Amazon. Nos próximos slides, vamos apresentar as principais características de cada um. Bom, os SaaS são modelos de serviço oferecidos na nuvem, tornando-se populares pela sua disponibilização em plataformas das gigantes de tecnologia, como a Google, Microsoft e a Amazon. Então, a gente vai apresentar as principais características de cada um. Slides com o título Características Principais. No primeiro deles, tópicos sobre IaaS. A infraestrutura como serviço, IaaS, é a mais simples das 3 categorias,
já que funciona praticamente da mesma forma, independentemente do fornecedor de nuvem escolhido. De forma geral, a IaaS oferece uma infraestrutura de TI automatizada e escalonável de armazenamento, hospedagem, redes de seus próprios servidores globais, cobrando apenas pelo que o usuário consome. Em vez de adquirir licenças de software ou servidores próprios, as empresas podem simplesmente alocar recursos de forma flexível a partir de suas necessidades. A infraestrutura como serviço ela é a mais simples de todas e ela envolve, encapsula todas as dificuldades inerentes das outras camadas, né, dos outros modelos. Encapsula muitas funcionalidades. Tá? De forma geral, a IaaS, né, no caso, ela oferece uma infraestrutura de TI automatizada e escalonável, né, que envolve armazenamento, que envolve hospedagem, que envolve redes de seus próprios servidores, né, e se cobra pelo que o usuário consome. Tá? Então, tem uma vantagem grande em relação a isso, que esse modelo de adquirir licenças, né, meio que cai por terra, né, uma licença de software que vale para 10 usuários, enfim. Tá? Ainda há, lógico, um modelo disponível desse, né, mas em vez de adquirir licença, ela simplesmente pode cobrar pelo uso de recursos. Então, por exemplo, por ciclo de computação, ou por espaço de armazenamento, ou por uso de uma capacidade de processamento de dados em memória. Tá? Então, ainda que a granularidade do modelo de serviço, né, que a granularidade do modelo de cobranças possa ser um pouco mais complexa, né, é possível extrair muito dinheiro em cima disso, né, diversificando o que se cobra em relação à infraestrutura. Novo slide com tópicos sobre PaaS. A plataforma como serviço, PaaS, é o modelo de maior dificuldade para ser definido. A ideia é fornecer todos os conceitos básicos da IaaS, assim como as ferramentas e recursos necessários para desenvolver e gerenciar aplicativos com segurança sem precisar se preocupar com a infraestrutura. Os servidores que hospedam sites são exemplos de PaaS. O PaaS, né, é um modelo de maior dificuldade para ser definido, porque ele fica no meio, né, entre a infraestrutura e o software. Na verdade, a plataforma não deixa de ser um software, né, não deixa de ser um serviço também, mas é um serviço que provê outros serviços mais simples, né, uma maior facilidade. Né. Então, a ideia é fornecer todos os conceitos básicos da IaaS, assim como as ferramentas e recursos necessários para desenvolver e gerenciar aplicativos com segurança, sem precisar se preocupar com a infraestrutura. Tá? Então, por exemplo, o servidor que hospeda site é um exemplo de PaaS. Tá? Então, o servidor que hospeda um portal de conteúdo, né? Então, a disponibilidade desse servidor, né? O balanceamento de carga, né? Então, uma plataforma que ajuda a gerenciar esses servidores, né? Que hospedam diversas aplicações na nuvem, é um exemplo de plataforma como serviço. Porque mesmo como a gente comentou numa das aulas relacionadas ao servidor web, né? Existe uma certa complexidade sobre o funcionamento do servidor web, né? Sobre a preparação desse servidor, sobre a garantia que precisa dar esse servidor precisa estar atrás de uma parede, né, de segurança, um firewall, né, devidamente alocado na infraestrutura. Então, essas plataformas elas acabam abstraindo toda essa complexidade para o usuário, né, que vai desenvolver o software, né, uma aplicação que vai ter que rodar no servidor e ficar disponível 24 horas por dia. Tá? Novo slide com tópicos sobre SaaS. O software como serviço, SaaS, é o local onde um software é hospedado por terceiros e pode ser acessado pela web, geralmente bastando um login. Neste caso, a empresa ou o usuário contrata um plano de assinatura e utiliza os programas necessários para os negócios. Assim, o SaaS é muito mais interessante para o uso de aplicativos específicos, como os de gestão de relacionamento com o cliente, CRM. E o SaaS, né, é o local, né, quer dizer, onde o software é hospedado por terceiros e pode ser acessado pela web, geralmente um login, né, um esquema de autenticação. Tá? Então, nesse caso, a empresa ou o usuário contrata um plano de assinatura e utiliza os programas necessários para os negócios. Tá? Assim, o SaaS é muito mais interessante para o usuário de aplicações, né, como gestão de relacionamento com o cliente, por exemplo. Tá? Então, muito mais importante para uma situação em que eu quero
entrar em contato com o meu cliente, vender mais para o meu cliente, né, customizar o meu cliente. Então, um software específico, um determinado nicho que se utiliza de uma plataforma e, consequentemente, uma infraestrutura como serviço, considerando todo o ecossistema aqui de computação, tá? Novos slides com o título Visão Estrutural e subtítulo Diagramação. No primeiro deles, os tópicos. O NIST, que de fato apresenta o conceito adequado de cloud, usa uma visualização de 4 pilhas de software para descrever as diferenças entre os modelos de infraestrutura, plataforma e software como serviço. A seguir, vamos mostrar uma versão do diagrama que compara os modelos de serviços de computação em nuvens, IaaS, PaaS, SaaS e ambientes locais em algum momento nos últimos anos. Bom, primeira coisa que nós temos que levar em consideração é que para chegar a essa situação, né, de definição do que passa, aliás, houve uma evolução, tá? Então, o NIST, que de fato apresenta o conceito adequado de cloud, né, usa uma visualização, né, de 4 pilhas de software para descrever a diferença entre os modelos de infraestrutura, plataforma e software como serviço, tá? Então, a gente vai aqui mostrar uma versão do diagrama que compara esses modelos, né, de computação em nuvem e ambientes locais, que é chamado de on-premise, né, em algum momento nos últimos anos. Quer dizer, como é que isso foi evoluindo de um tempo para cá, né? Novo slide com um esquema. 4 colunas compostas por 9 retângulos identificados de cima para baixo como Applications, Data, Runtime, Middleware, Operating System, Virtualization, Server, Storage e Networking. Os retângulos são azuis, com a indicação You Manage, ou são cinzas, com a indicação Deliver as a Service. A primeira coluna é tradicional IT e tem todos os retângulos em azul. A segunda coluna é Infrastructure as a Service, com os itens Applications, Data, Runtime e Middleware em azul e os demais em cinza. A terceira coluna é Platform as a Service, com Applications e Data em azul e o restante em cinza. E a última coluna é Software as a Service, com todos os retângulos na cor cinza. Então, a primeira diagramação envolvia isso, né? Então, a arquitetura de tecnologia de informação atual, né, a equipe, né, de TI tinha que se preocupar, como ainda tem, né, em situações em que precisa ter um ambiente local, né, com tudo, com as aplicações, com os dados, com o meio de execução, com o middleware, com o sistema operacional, com a virtualização, com servidores, com armazenamento e com a conectividade, tá? Isso é muito comum ainda em ambiente das universidades, tá? Universidades públicas, tá? Então, em boa parte de alguns sistemas rodam em grandes nuvens computacionais, mas praticamente ainda o núcleo, né, o funcionamento de grandes universidades, né, não só brasileiras, mas com universidades de outros países, também mantém um sistema localizado ainda, né? Tem as dificuldades de fazer isso, né? Mas tem as suas necessidades também. A infraestrutura, a primeira visão de infraestrutura envolve aí as aplicações, dados, meio de execução e mídia, né? E até, digamos assim, o que você gerenciaria, né? Tem sistema operacional. Mas, do ponto de vista de infraestrutura, né? Aplicação, dados, execução e mídia, tá? Plataforma, aplicação e dados. E software, tá? Você não se preocupa com nada, né? Porque tudo é entregue como serviço. Então, a gente pega toda essa pilha de camadas aqui, encapsula praticamente, né, no ambiente de aplicação. Tá? Então, simplesmente eu preciso de uma URL, eu preciso de um cartão de crédito, para eu conseguir escolher aquilo que eu quero criar de servidor, quantidade de recursos que eu quero alocar para esse servidor e implantar, né? Ou uma plataforma que me auxilia a fazer isso, ok? Novo slide com outro diagrama. 3 retângulos azuis e verticais com textos organizados da esquerda para a direita. Application runs on premises, by my own hardware and manage my own data center. Application runs at a hoster, colocation or managed service. Application runs using cloud service, Cloud Fabric, Elastic InfiniScale. Abaixo dos retângulos, uma seta bidirecional representa 2 características inversamente proporcionais. Quanto mais à esquerda,
maior o controle e menor a economia de escala. Quanto mais à direita, menor o controle e maior a escalabilidade. Bom, do ponto de vista de autocontrole para baixo controle, de economia de escala, né? Nós temos aí, como eu comentei aqui, né? Essa seria o ambiente de on-premise, né? Quer dizer, eu tenho que gerenciar tudo, né? Então, aplicações rodando, né? Executando em um ambiente localizado, né? Há a preocupação de comprar o próprio hardware e gerenciar esse hardware no data center, tá? E à medida que eu vou deixando de me preocupar muito com isso, terceirizando isso, né? Por isso que há às vezes há alguma, digamos, dificuldade de saber o que é que a gente chama de colocation, né, no ambiente de infraestrutura, e computação em nuvem, né, e computação como serviço, né, porque há algumas empresas, né, que ainda se dispõem, se propõem simplesmente a fornecer infraestrutura para o usuário construir sua própria plataforma, né, hospedar suas aplicações, criar seus próprios servidores, tá? Então, um ambiente de colocation, né, ou se gerencia seus próprios servidores. Logicamente que o custo, as preocupações com o hardware diminuem, né? Porque você tem uma empresa que é responsável, né? E tem expertise para lidar com isso, tá? E a ideia de aplicação usando o serviço da nuvem, né? Permite que isso fique mais baixo ainda, tá? Então você tem o controle, ele passa a ser o controle do hardware, né? Da infraestrutura passa a ser menor, né? Quer dizer, o que é de certa forma melhor, né? E a economia de escala também, né? A economia de escala vai aumentando, sai de mais baixo para mais alto. Então, são coisas inversamente proporcionais, o que é bom. Novo slide com os tópicos. Diagramação. O primeiro diagrama, anteriormente apresentado, destacou sucintamente as principais diferenças e ajudou as pessoas a reconhecerem que o PaaS é diferente da hospedagem terceirizada e da TI local. Desvantagens. Abordou apenas o tópico em uma camada superficial. Passávamos mais tempo discutindo como e por que o PaaS é diferente, não apenas no local, mas também no IaaS. Assim, precisávamos de uma visualização diferente para uma melhor explicação. Então, o primeiro diagrama, ele destacou as principais diferenças e ajudou as pessoas a reconhecerem que o PaaS é diferente da hospedagem terceirizada no TI local, né? Então, a desvantagem desse primeiro diagrama é que ele abordou apenas o tópico e uma camada superficial, tá? Então, a gente passava discutindo mais como e por que o PaaS é diferente, né? Não apenas no local, mas também no ambiente local, no on-premise, né? Mas também na infraestrutura, como serviço, tá? Então, aí seria interessante pensar numa visualização diferente para explicar melhor isso, tá? Novo slide com os tópicos. Diagramação. Necessidade de um novo diagrama ou representação visual que é simples e fácil de entender, basicamente à primeira vista, destaca as diferenças em um contexto que é familiar em relação às semelhanças, transmite o valor dos serviços gerenciados, nos preocupamos com algumas coisas para que você não precise se preocupar, articula o grau de diferenças, que é mais diferente que o mesmo. Então, houve a necessidade de representar melhor esse diagrama, né? Que de modo que ele fosse mais fácil e simples de entender, tá? À primeira vista. Destacar essas diferenças em contexto em que é familiar em relação ao que é mais semelhante também, né? E transmitir o valor dos serviços gerenciados, né? Quer dizer, nos preocupamos com algumas coisas para que, digamos assim, nós, quem trabalha com a parte de infraestrutura, né? Se preocupa com algumas coisas para que quem usa a infraestrutura, no caso, os usuários que desenvolvem as aplicações, não tem que se preocupar. Ou aqueles usuários que consomem as aplicações desenvolvidas por outros usuários, né? Então, e outra vantagem é articular, mostrar as diferenças, né? O que é mais diferente em relação ao outro, tá? Novo slide com outro esquema. 3 colunas compostas por 9 retângulos identificados de cima para baixo como Applications, Runtimes, Security and Integration, Databases, Servers, Virtualization, Server HW, Storage e Networking. Os retângulos são laranjas ou cinzas. A primeira coluna é Private On-Premise e tem todos os retângulos laranjas. A segunda coluna é Infrastructure as a Service,
com Applications, Runtimes, Security Integration e Databases, na cor laranja, e os demais itens em cinza. A terceira coluna é Platform as a Service, e tem apenas Applications em laranja e o restante em cinza. Então, a gente vai para um segundo diagrama, né, em que nós caracterizamos a infraestrutura como serviço, né, quer dizer, a ideia do on-premise permanece a mesma ainda, né, praticamente a mesma, e a infraestrutura como serviço, ela passa a envolver aplicações, ambiente de execução, a parte toda de segurança, integração e banco de dados, tá? Mas que é o mais destaque aí, né? Mesmo porque, quando nós falamos de infraestrutura como serviço, a gente pode ter a ideia, digamos, equivocada de que nós teremos acesso ao ambiente físico daquele ambiente computacional. Né? Mas o que os grandes data centers, as grandes unidades computacionais fazem? Encapsular tudo aquilo e nos fornecer, olha, você tem acesso a esses servidores, logicamente você não tem poder de decisão de como arquitetar isso, porque isso faz parte do modelo de negócio de quem te oferece essa infraestrutura como serviço. Tá? Então, a gente tem uma leve diferença aqui em relação ao diagrama anterior. E a plataforma como serviço, né? Então, veja que aqui eu estou tratando de nuvem on-premise, infraestrutura e plataforma, tá? Que é o que ficou em aberto em relação ao anterior. Então, aqui eu posso caracterizar a plataforma de uma maneira genérica como aplicação. Tá? De fato, as plataformas elas não deixam de ser aplicações, né? Mas digamos, são aplicações um pouco mais robustas, né? E um pouco mais complexas que permitem eu criar novas aplicações. Então, eu uso o ambiente de infraestrutura, né? Crio uma plataforma para me auxiliar a resolver algum problema, criar novas aplicações, né? Ou gerenciar as aplicações existentes. Novo slide com os tópicos. Uma análise do diagrama anterior indica que privado é como nós o entendemos. Temos controle total sobre toda a pilha à medida que o possuímos e o gerenciamos. O IaaS é diferente do privado, embora seja tecnicamente executado na mesma pilha, mas também é diferente da hospedagem gerenciada terceirizada. PaaS é realmente diferente. O aspecto de dependência entre camadas e separação de preocupação geralmente é perdido ao tentar usar outros modelos para visualizar esse relacionamento de pilha, como pizza como serviço e carro como serviço. Então, fazendo uma análise desse segundo diagrama, né, a gente pode implicar as seguintes coisas, né? O on-premise ou privado, né, como nós entendemos, né? Quer dizer, a gente tem controle total sobre toda a pilha à medida que a gente possui esse controle, né, e podemos gerenciar. O IaaS é diferente do on-premise, né, embora seja tecnicamente está na mesma pilha, mas é diferente da hospedagem gerenciada terceirizada. Tá? Então, eu não vou só lá hospedar, né? Na verdade, eu preciso, se eu comparar com o IaaS, né, não é só uma simples hospedagem, mas uma hospedagem que me garante gerenciar a infraestrutura. O IaaS é realmente distinto se comparado com o anterior. Tá? Então, o aspecto de dependência entre camadas e separação de preocupação geralmente é perdido ao tentar usar outros modelos para visualizar esse relacionamento de pilha, como, por exemplo, o modelo de pizza como serviço e carro como serviço. Né? Novo slide com uma imagem que exemplifica os 3 modelos de serviço. Em Private, On-Premise, um carro preto conversível. Em Infrastructure as a Service, uma chave de carro. E em Platform as a Service, um mapa com diversas linhas de metrô e abaixo 10 modelos de trem. Então, é como se tivesse algo do tipo, né? Um ambiente privado, né? Quer dizer, eu tenho meu próprio carro, né? Eu me preocupo com tudo em relação ao carro, né? Se furar o pneu, se tiver que trocar o pneu, se tiver problema no câmbio, no motor, tá? Para usar esse carro, né, do ponto de vista de infraestrutura, eu vou precisar de uma chave, né? Então, olha que para o uso do carro, qual a necessidade que eu tenho, né? De uma chave. Para o uso de uma infraestrutura, do ponto de vista computacional, que eu preciso de um login e senha de um cartão de crédito, né? E se eu usar uma plataforma como serviço, é como, do ponto de vista do cenário que nós temos aqui, de
transporte, né, é como se eu estivesse usando o transporte público, né? Então, tem uma plataforma que me oferece uma série de facilidades para criar outras soluções. No caso aqui, no ambiente de transporte, né, eu teria várias possibilidades, né? Usar o metrô, usar ônibus, usar trem, usar avião, enfim, tá? Então, só para a gente se situar, tá? Novo slide com os tópicos. A analogia com o carro é interessante de ser feita. Privado. É como possuir seus carros. Você pode ir para onde quiser, a qualquer momento, controle total, em uma marca, modelo, cor, acabamento de carro de sua escolha. Mas você é o proprietário e é responsável por sua manutenção. IaaS. É como um serviço de aluguel de carro. Você ainda pode ir a qualquer lugar a qualquer momento com alguns limites de opções de carro, mas não precisa manter os veículos. Basta pegar as chaves e ir. PaaS. É como o transporte público. Você pode ir a lugares definidos ou limitados pelas rotas e horários disponíveis, mas é fácil de usar e pagar por uso. Economia de escala completa. Bom, é uma analogia interessante porque, no caso privado, como a gente tem os nossos próprios carros, eu posso ir para onde eu quiser, a qualquer momento, né, tenho controle total do carro, né, escolha da marca, do modelo, da cor, do acabamento, enfim. Do IaaS, né, fazendo um paralelo, é como se fizesse um aluguel de um carro, né? Então eu posso ir a qualquer lugar, qualquer momento, mas eu tenho alguns limites. Eu não posso escolher, eu não vou construir o carro, né? Eu não vou me preocupar, por exemplo, não necessariamente construir o carro, mas eu não vou me preocupar em cuidar do carro, né? Então eu simplesmente pago, alugo ele e saio andando, tá? Provavelmente, quando está embutido no preço do aluguel, o seguro, se o carro sofrer uma pane, se ele for sofrer uma colisão, tá? Não basta pegar a chave e ir no dia de pagamento. E o PaaS é como transporte público, né? Você pode ir em lugares definidos, tem uma limitação, né? Ainda que você possa escolher com qual veículo você quer ir de um ponto a outro, tá? Só que aqueles veículos passam por rotas já fixas, né? Mas é mais fácil de usar e pagar por uso, economia de escala completa. Novo slide com outro diagrama de 4 colunas com 9 retângulos. Applications, Data, Runtime, Middleware, O/S, Virtualization, Servers, Storage, Networking. Os retângulos azuis são indicados como You Manage e os brancos como Managed by Vendor. Na primeira coluna, todos os campos estão em azul. A segunda coluna representa Infrastructure, com Application, Data, Runtime e Middleware em azul e os demais em cinza. A terceira coluna é Platform, com Application e Data em azul e o restante em cinza. A quarta coluna é Software e tem todos os campos na cor cinza. A gente chega nessa diagramação, né, que envolve o on-premise, né, o privado, né, eu continuo gerenciando tudo, né, a infraestrutura envolve as aplicações, dados, a minha execução e aparecem os middlewares aí agora, né, se a gente comparar com a diagramação anterior, né, veja que a questão da segurança dos bancos de dados foi encapsulado aí na ideia de middleware, tá? Plataforma, aplicação de dados, né, que é uma situação corriqueira, né, que a gente possa gerenciar, e o software, né, quer dizer, então a gente tem situações em que nós gerenciamos tudo, algumas partes nós gerenciamos, outras são gerenciadas por quem nos fornece aquilo, né, na plataforma a gente gerencia menos coisas ainda, né, se comparado com a on-premise, né, e no software com serviço, praticamente tudo é gerenciado por aquele que disponibiliza, né, plataforma e infraestrutura. Tá? No slide, os tópicos. A adição de SaaS exigiu que modificássemos um pouco o modelo, especialmente porque precisávamos diferenciar PaaS e SaaS, porque não funcionava para ter apenas uma camada de diferença entre as duas, e ainda era necessário manter as escalas de diferenças entre as variáveis. Segurança e integração foram removidas porque há preocupações de segurança em todas as camadas e adicionados dados abaixo de aplicativos.
Em seguida, databases, servers e server HW foram alterados para middleware, O/S e server, respectivamente. Bom, a adição do software como serviço exigiu que fosse feita uma modificação no modelo, né? Porque a gente precisava diferenciar o que é plataforma de software, né? Porque não funcionava para ter apenas uma camada de diferença entre essas duas, né? E ainda é necessário manter escalas de diferença entre essas duas variáveis aí. A segurança e integração elas foram removidas, porque há preocupações de segurança em todas as camadas, né? Então, a questão da segurança ela é transversal a todas as camadas dos modelos SaaS, PaaS e IaaS, né? E depois vem os bancos, né? Os servidores hardware, né? Foram alterados para mídia, né? Sistema operacional, servidor respectivamente, tá? Novo slide com os tópicos. A visão da figura anterior foi criada em 15 de janeiro de 2010, com uma diferença consistente de 2 camadas entre SaaS, PaaS e IaaS, e uma diferença de 5 camadas entre IaaS e local para expressar que os ambientes em nuvem são mais diferentes dos ambientes locais. Depois de algumas atualizações, chegamos à versão final, que vale repetir no próximo slide, que é, de fato, a visão atual que os mais variados players têm do que é a nuvem e como ela está estruturada. Então, a visão da figura anterior foi criada em janeiro de 2010. Então, a gente tem aí mais ou menos 11 anos, né? Exatamente 11 anos. Uma diferença consistente de 2 camadas entre SaaS, PaaS e IaaS e uma diferença de 5 camadas entre IaaS e local. Para quê? Para expressar que os ambientes em nuvem são mais diferentes dos ambientes locais, tá? Então, depois de algumas atualizações, a gente chega a uma versão do final, né? E vale repetir no próximo slide, que é de fato uma visão atual que os mais variados players têm do que a nuvem quando está estruturada no momento. Tá? Novo slide com o tópico diagramação de PaaS, SaaS e IaaS. Abaixo, o primeiro diagrama apresentado na aula, com as colunas Traditional IT, Infrastructure as a Service, Platform as a Service e Software as a Service. Então, basicamente o que nós temos comparado aí com a primeira diagramação, tá? Então, o que é entregue como serviço, o que é entregue como plataforma, o que é entregue como infraestrutura e a dificuldade aí de lidar com tudo isso no ambiente local, tá? Veja, eu acho que é preciso tomar um certo cuidado para, digamos assim, não demonizar, né, o ambiente tradicional de tecnologia, porque ele é importante, ele ainda é importante, né? As questões da organização que é necessário manter esse ambiente, logicamente, se comparado com uma escala, né, de um grande player de computação em nuvem, né, vai perder em escala, vai perder em gerenciamento, enfim. Mas o negócio, né, pode exigir isso, tá? Então, não desconsiderem ter um conhecimento, né, de repente trabalhar em um ambiente em que você tem sua própria infraestrutura. Ou algo híbrido, né? Um pouco local e um pouco remoto, tá? Um pouco no ambiente de novo, ok? Bom. Novo slide com o título Fornecedores no ecossistema de computação em nuvem, seguido dos tópicos. IaaS. Desde o início, o setor é dominado pela AWS, Amazon Web Services, líder global em receita, com 38% de participação no mercado. Em seguida, aparece a Microsoft, com 18%, a Google, com 9% e o Alibaba, com 6%. PaaS. As gigantes da tecnologia que têm capacidade para oferecer uma ampla gama de recursos para os clientes em uma mesma plataforma. Alguns dos principais são o Google App Engine, Oracle Cloud Platform, Cloud Foundry, da Pivotal, e o Heroku, da Salesforce. Alguns fornecedores do ecossistema de computação em nuvem, né? Então, do ponto de vista de infraestrutura, desde os primórdios, aí, o setor é dominado pela Amazon, né? Que é o líder global em receita, com quase 40% de participação no mercado, né? Depois vem a Microsoft, o Google, enfim, tá? Esses dados não são dados atuais, né? São dados obtidos com base nas referências aí desta aula, né? Mas indica, por exemplo, que a Amazon ela domina o mercado em relação ao oferecimento de infraestrutura como serviço, tá? Então, todas as gigantes elas têm capacidade de oferecer um conjunto grande de recursos, né, para clientes, né? Então,
no caso das plataformas Google App Engine, Oracle Cloud Platform, Cloud Foundry, a Heroku, né? Enfim, então uma série de plataformas para os mais variados ambientes, mais variados tipos de usuários, né, de clientes. No slide, 2 tópicos sobre o SaaS. Qualquer pessoa que tenha utilizado apps da Google, como Gmail ou Google Docs, ou serviços de armazenamento na nuvem, como Dropbox, já desfrutou de partes do SaaS. Os principais fornecedores de SaaS incluem a Microsoft, com o Office 365, assim como pioneiros de programas corporativos como a Salesforce. E o SaaS, né? Qualquer pessoa que tenha utilizado os apps da Google, como Gmail, Google Docs, o serviço de armazenamento na nuvem, como Dropbox, já faz uso do software como serviço. Tá? Então, outros aí, como Microsoft Office 365, né? E outros, como um dos pioneiros aí de aplicações corporativas com a Salesforce. Novo slide com as referências. The NIST Definition of Cloud Computing, disponível em csrc.nist.gov. Cloud Service Models, IaaS, PaaS, SaaS Diagram, Rise of the Cloud Ecosystems e Cloud Computing and the Microsoft Platform, todos disponíveis em dasho.github.io. Pizza as a Service, publicado por Albert Barron em 30 de julho de 2014 no LinkedIn. Pessoal, para finalizar, né, era isso que eu queria discutir com vocês nessa aula, né, e fundamentar um pouco mais de onde vêm os modelos de serviço de computação. Até a próxima aula. Linhas retas se cruzam e formam as letras T e V, Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br.